momento da Palavra de Deus. Amados ouvintes do programa Voz da Libertação, a minha Bíblia se encontra aberta no livro de Isaías, no capítulo 61, e o versículo 3, que diz assim a palavra do nosso Deus: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, ouvintes do programa Voz da Libertação. A palavra aqui é profeticamente dirigida aos que estão de luto ou tristes em Sião. É nesse momento que Deus traz uma palavra para o seu povo. Aqui Deus se propôs a fazer 3 trocas com este povo. As trocas desejadas por Deus têm por objetivo mudar as suas vidas. O objetivo de Deus é que sejamos conhecidos como carvalhos de justiça. O carvalho era uma árvore ornamental, servia para ornamentar e enfeitar ambientes. Deus quer nos fazer conhecidos como carvalhos, cheios da sua justiça, que espalham e refletem a sua glória. Mas para isso, Ele quer fazer 3 trocas. É por isso que o tema desta mensagem é intitulada como 3 trocas que Deus quer fazer com você. Quer fazer conosco, ouvintes do programa A Voz da Libertação. Louvado seja Deus. Primeiro desenvolvimento, a proposição. Deus quer trocar cinzas por coroas, choro por alegria, espírito deprimido por louvor e adoração. Vejamos cada uma dessas no versículo a qual lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer trocar cinzas por coroas, ornamento por cinza. As cinzas, ouvintes, representam a lamentação e a tristezas pelas perdas. Essas cinzas representam para nós a destruição e as perdas. Quanto de nós já perdemos coisas importantes? É horrível ficar privado de alguma coisa que possuímos. Algumas das mais piores perdas são aquelas que acontecem em família. A perda de Lázaro comoveu Marta e até o próprio Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Mas é importante nós, filhos de Deus, aprendermos a ver a ação de Deus em nossas vidas diante de todas as nossas perdas. Podemos perder algo hoje, para mais tarde termos em nossas cabeças uma coroa. Deus tem o poder de transformar perdas em grandes vitórias. Lembra-se de Jó e como Deus fez? Lembra-se de Daniel e como Deus fez? Dentro dessa mensagem eu quero trazer uma ilustração para que você possa entender melhor esta palavra. Porque, como eu disse, muitas das vezes perdemos para depois, mais tarde, termos a coroa sobre a nossa cabeça. Então quero ilustrar uma pequena ilustração. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar nesta ilha, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus
por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas, conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Bom, não era bem uma casa, né? Mas um abrigo meio tosco, simples, mas com paus e folhas. Porém, significa proteção. Significava para ele uma proteção. Ele ficou todo satisfeito e, mais uma vez, agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir naquela ilha. Um dia, ele estava pescando e, quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim comia comida abundante. Estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar. E o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor, não tem compaixão de mim? Neste mesmo momento, uma mão passou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele. E qual não foi sua surpresa quando ele viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Ele perguntou. Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus queridos, para sua família. Note bem, ouvintes, que aquele mal contribuiu para um bem maior. A casa daquele homem se queimou, porém tudo contribuiu para um bem maior. Moral dessa história, moral dessa reflexão: quantas vezes nossa casa se queima e nós gritamos como aquele homem gritou? Na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é muito difícil aceitar isto, mas é assim mesmo. Em alguns momentos perdemos algo aqui para ganharmos uma porta aberta por Deus mais adiante e bem maior. Mas o fato é que Deus quer trocar cinzas por coroa. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suporte as cinzas, porque depois Deus te coloca uma coroa na cabeça. Amigo ouvinte do programa Voz da Libertação, você que me ouve em todos os lugares, seja no campo, seja na fazenda, seja nos vilarejos, seja em seu bairro, olha só o que Deus fala para você. Deus, Ele quer trocar as cinzas pela coroa. Suporte as cinzas, porque Deus, Ele vai colocar em sua cabeça uma coroa. Deus quer trocar choro por alegria, óleo de alegria em vez de pranto. O salmista diz em Salmos que o choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. O momento mais difícil é o anoitecer.
E este momento vem acompanhado de choro. É interessante que Jesus diz no livro de João, no capítulo 16, no versículo 21 e também no versículo 22. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. No versículo 22, assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Temos que passar pelo anoitecer, ouvintes. E quando este momento chega, vem com ele o choro, mas seremos visitados por nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa alegria virá. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus afirma que choraremos, e de fato choramos em muitos momentos das nossas vidas. Até o próprio Cristo chorou, mas Jesus quer trocar nosso choro por consolo. Alegre-se, meu irmão, meu amigo ouvinte do programa Voz da Libertação, porque o Espírito Santo te consola e depois virá a alegria. O choro poderá vir, mas depois das aflições virá a alegria. E nossa alegria está firmada em Cristo, porque Deus quer trocar espírito deprimido por louvor e adoração. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Um espírito deprimido é um espírito abatido. No livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, diz as Escrituras Sagradas: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Foi assim que esteve o rei Davi após ter pecado contra Deus. Foi assim que esteve Elias após fugir de Jezabel, chegando ao ponto de pedir para morrer. Foi assim que Jesus ficou quando esteve no Getsemane. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar, ouvintes. De fato, podemos experimentar o poder de Deus nos momentos de abatimento. Geralmente, o abatimento vem após os grandes momentos de conquistas e vitórias. Foi assim com Elias. Após ele guerrear contra Jezabel, após ele orar e a chuva cair do céu, Elias começa a experimentar um grande momento de esgotamento. As mais lindas flores são encontradas no solo da tristeza. As mais profundas experiências que pude ouvir foram daquelas pessoas que caminhavam pelos vales da aflição e ali foram trabalhados por Deus, sendo completamente transformados, lapidados. Foi assim com Elias, quando ele estava esgotado, aflito, desanimado, abatido e deprimido. Deus vem em seu socorro e o renova, e ainda lhe diz: Elias, longo te será o teu caminho. Deus fará uma grande troca nesta ocasião. Corações angustiados serão cheios de paz. Corações desanimados serão cheios de renovação e força. Corações dominados pela dúvida serão transformados em corações cheios de fé e esperança. Eu quero concluir essa mensagem para você, aleluia, trazendo mais algumas palavras. Essas trocas realizadas por Deus têm um objetivo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, como lemos na palavra de Deus, plantados pelo Senhor para a sua glória. Plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. No finalzinho do versículo: louvado seja Deus, engrandecido seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Trocas realizadas por Deus têm um objetivo. O objetivo é esse, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Os carvalhos, ouvintes, são árvores conhecidas pela sua força, durabilidade e beleza. Qualidades que os tornam árvores únicas e distintas. Deus está dizendo que seremos como os carvalhos cheios de força, beleza, resistência e vigor. Ei, Psyu, você que está aí cansado, você que está aí dizendo, meu Deus, estou quase sem forças. Você que já aí passou dos 60, 70 anos, olha aí Deus falando com você. Deus está dizendo que seremos como o carvalho cheio de força, beleza, resistência e vigor. Deus, Ele está revigorando as suas forças dessa tarde, se você crê. Se você crê, então toma posse aí da tua vitória e seja revigorado em nome de Jesus Cristo. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo. Mas não pense que os cientistas precisam fazer essas análises todas para saber isso. Basta apenas eles olharem para o carvalho. Por absorver as consequências da tempestade, a robusta árvore assume uma aparência disforme, como se realmente tivesse feito muita força. Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme. Assim somos nós. Devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar mais fortes, um pouco marcados, muitas vezes com aparência abatida, mas fortes, com raízes bem firmes e profundas na terra. Seremos conhecidos como carvalhos cheios de justiça de Deus, plantados pela poderosa mão do Senhor, e a glória do Senhor será vista através de nós. Amigo ouvinte do programa Voz da Libertação, eu não sei qual é a tempestade que está em sua vida, eu não sei o que você tem passado no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, mas Deus falou com você nesta tarde, através desta palavra. Devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar mais fortes. Você está sendo renovado por Deus, está sendo renovada por Deus. Para isso você precisa acreditar e confiar mais e mais no nosso Senhor Jesus Cristo.